Olá, boa noite a todos. Esse é um trabalho apresentado no curso de Biomedicina da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, na disciplina Perícia Criminal e Toxicologia, ministrada pelo Thiago Luiz do Nascimento. O grupo é composto por mim, Gisele Paloma, pela Isabela Rezende e pela Victoria Laura. E a temática a ser abordada são as drogas de abuso, mais especificamente o etanol. Bom, existem duas evidências para o surgimento das bebidas alcoólicas. Uma é datada de 8.000 anos atrás, na China, composta de uma bebida composta, de arroz, mel e uva. E a outra diz de 6.000 anos atrás, no Egito Antigo e Babilônia, de uma bebida composta por trigo e cevada, como a gente conhece hoje como cerveja. Bom, o etanol é uma molécula hidrossolúvel que depois da sua administração é rapidamente absorvida no estômago e no intestino delgado. O estômago ele é responsável por 20% dessa absorção, enquanto o intestino delgado ele faz 80% dessa absorção. Vale ressaltar que, dependendo do conteúdo gástrico, essa absorção pode ser mais lenta. O pico ele ocorre normalmente cerca de 30 a 90 minutos após a ingestão. O etanol ele passa rapidamente para a corrente sanguínea e é distribuído na água corporal sem a necessidade de se ligar a proteínas. E o volume de distribuição chega de 0,5 a 0,7 litros por quilograma. O etanol ele é metabolizado principalmente na oxidação hepática, que envolve 3 enzimas, que é ADH, que é a enzima alfa-desidrogenase, o sistema microsomal de oxidação do etanol, o MEUS, pela CYP, e a catalase. Bom, primeiramente ocorre a metabolização do etanol em cetaldeído pela enzima ADH. Essa enzima é encontrada em maior quantidade no fígado, porém também pode ser encontrada em quantidades menores no estômago e encéfalo. Esse acetaldeído, então, ele é oxidado pela ação da desidrogenase em ácido acético, que, por sua vez, sofre fácil metabolização em dióxido de carbono, água, ou pode ser usado também para formar acetil-CoA. O sistema microsomal de oxidação do etanol é responsável por 10% do metabolismo do etanol. E ele está envolvido nos casos de uso crônico, ingestão crônica do etanol, assim como a catalase. Bom, todas essas etapas elas são dependentes da nicotinamida adenina dinucleotídeo, que é o NAD+. Isso significa que a taxa de metabolização do etanol ela é limitada pela presença do NAD+. Ou seja, para metabolizar 1 mol de etanol, em 1 mol de ácido acético, são necessários 2 mols de NAD+, porém isso excede a capacidade hepática. Então, o fígado ele é capaz de metabolizar apenas 10 ml em um adulto. 10 ml por hora em um adulto de 70 kg. Então, cerca de 90% da oxidação do etanol acontece pela metabolização hepática e uma pequena quantidade é excretada pelo suor, expiração e urina. Falando da farmacodinâmica, o etanol ele é um depressor do sistema nervoso central. Ele promove a intensificação da ação do GABA, que é um neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central, principalmente nos receptores de GABA-A. Ele também provoca a inibição da entrada dos canais de cálcio, isso porque ele reduz a liberação dos transmissores dos canais de cálcio dependentes de voltagem e também provoca a inibição do receptor ionotrópico de glutamato. Ele impede que o glutamato abra canais catiônicos do subtipo NMDA, que significa N-metil de aspartato. Então, diferentemente de outras drogas, o etanol, para provocar efeitos intoxicantes, ele necessita de maiores concentrações. Mas fatores como gênero, peso corporal, a taxa de esvaziamento gástrico e o metabolismo das pessoas contribuem para um perfil diferente entre elas. O etanol ele segue uma cinética de ordem zero,
Isso significa que mesmo com o aumento da dosagem, ele só consegue metabolizar 14 gramas de etanol a cada 60 a 90 minutos. Isso considerando uma pessoa de 70 quilos. E sua redução ela ocorre a cada 15 miligramas decilitros por hora. E os sinais de intoxicação, eles são identificados muitas vezes a partir de 28 a 42 gramas de etanol. Aqui a gente tem uma tabela extraída do livro Katzung, onde apresenta os efeitos do etanol a partir da concentração do álcool no sangue. Inicialmente, na dosagem de 50 a 100 miligramas por decilitro, a pessoa apresenta uma sensação de sedação, euforia e reações mais lentas, progredindo para um prejuízo motor e da fala, chegando no coma na dosagem de 300 a 400 miligramas por decilitro ou, quando em dosagem maiores, a morte. O etanol em uso crônico provoca diversas lesões teciduais em diversos sistemas corporais, principalmente pelo aumento do estresse oxidativo, lesão induzida por citocinas, redução de fatores antioxidantes e lesão mitocondrial. Para exemplo, o etanol no sistema nervoso central, de forma aguda, ele provoca alterações no humor, enquanto de forma crônica ele leva à dependência e tolerância. No sistema gastrointestinal, ele pode provocar gastrite, irritação que é a irritação na mucosa protetora, pode levar ao refluxo esofágico, a má absorção de nutrientes. Também ele pode atuar nos mecanismos de regulação da temperatura corporal, isso porque a transpiração promovida pelo uso de etanol faz com que a temperatura caia, além também de inibir a vasopressina, aumentando a diurese. Existem 3 principais métodos analíticos para identificação do etanol. O etilômetro, também conhecido como bafômetro, ele é capaz de identificar pela expiração a quantidade do etanol presente no alvéolo pulmonar. O método colorimétrico, baseado na oxidação do NADH em amostras de soro, plasma, urina e saliva. E a cromatografia gasosa, que quantifica diretamente o etanol nas amostras de sangue total. Como medidas públicas de controle, no ano de 2007, a criação da Política Nacional sobre o Álcool, em 2008, a criação da Lei Seca, em 2012, é denominada Nova Lei Seca. Isso porque a multa antes imposta de R$ 957 passa a ser uma multa de R$ 1.915. Em caso de reincidência do infrator, essa multa duplica. Em 2015, temos a aprovação do projeto de lei que criminaliza a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Nas medidas públicas de controle a nível mundial, nós temos que a Espanha, assim como a África do Sul, elas proíbem a venda e o consumo de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. No Canadá, essa idade é de 19, no Japão de 20 e nos Estados Unidos já é com 21 anos. O álcool é uma bebida que impacta diretamente na saúde pública, não somente pelo seu fator deletério aos sistemas corporais, mas também pelo impacto financeiro. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, no ano de 2019, 26,6% da população brasileira ingere bebida alcoólica. Dessa proporção, os homens representam 37,1%, porém, o grupo feminino ele apresentou um aumento expressivo nos últimos anos, de quase 13% de consumidoras para um número de 17%. Além disso, o uso do etanol em direção foi identificado em 20,5% no grupo masculino e 7,8% no grupo feminino. E a área rural foi aonde ocorreu o maior consumo, a maior relação entre consumo de álcool e direção. O álcool ele é responsável pelos custos altíssimos aos serviços de saúde. Estão relacionados à incidência de acidentes de trânsito, de violência e de desestruturação familiar. Em âmbito individual, é possível lançar mão de medidas farmacológicas para controle do etilismo crônico com os medicamentos naltrexona, acamprosato e disulfiram. E em âmbito coletivo, são necessárias políticas públicas que visem reduzir a vulnerabilidade das pessoas frente às bebidas alcoólicas, trabalhando nos aspectos econômicos, sociais, culturais, em todas as dimensões do ser humano.
Essas foram as referências utilizadas em trabalho e boa noite.